Olá pessoal, tudo bom? Vou contar a vocês hoje uma história de terror. Uma história de terror que aconteceu comigo. Essa história de terror vai abrir um caminho que eu vou pavimentar para chegar até o fato que ocorreu aí uns dias atrás. Eu não sei na verdade exatamente quando que eu vou subir esse vídeo. Então o fato que eu vou comentar aqui é o tal do fato do Favreto, que tentou soltar o Lula no domingo passado. Então eu estou gravando isso uma semana mais ou menos depois do que houve, né? Então eu estou falando de domingo passado, significa que a gente não chegou no domingo seguinte. Então estou gravando na semana. Não sei quando é que vai subir. Vai subir provavelmente depois. Mas, enfim, o fato ele não deixa de existir só porque ele ficou no passado. Então eu vou contar uma história de terror para chegar até os dias de hoje ou de ontem. Vocês já devem ter percebido, evidentemente que as pessoas que me conhecem já sabem, e as pessoas que me conhecem somente pelos vídeos de YouTube já devem ter percebido que eu tenho uma certa bronca contra a esquerda em geral, certo? Aí você vai me perguntar, mas por que essa bronca? Por que essa raiva? Por que essa é, por que essa raiva toda da esquerda? Qual o motivo disso? Bom, eu teria que explicar aqui 150 anos de comunismo pelo mundo para explicar por que eu tenho bronca disso. Então, obviamente que a gente não tem tempo para isso. Então, eu vou, em primeiro lugar, para tentar responder essa pergunta que já me fizeram, eu vou, eu vou citar uma frase de Goethe. Goethe é provavelmente o mais importante escritor alemão de todos os tempos. Escreveu poesia, escreveu romances, escreveu ensaios, escreveu de tudo. Ele tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: a tosse continua me perseguindo. A frase dele é a seguinte: contra nada somos tão severos como somos a respeito daqueles erros os quais abandonamos. Ou seja, nós somos contra nada nós somos mais severos, mais agressivos contra os erros que nós já abandonamos. Portanto, por que eu tenho tanta bronca assim da esquerda? Porque eu já fui um idiota desses, que eu combato, que eu tento abrir pelo menos, combato não, eu tento abrir a cabeça das pessoas, porque não é o combate, não adianta você combater, porque a pessoa na verdade ela é sua inimiga sem saber. Ela não sabe, ela está idiotizada, como eu já fui idiotizado, como outras pessoas foram idiotizadas, como muitas pessoas são idiotizadas no Brasil, porque a gente vive, pelo menos há 50 anos, uma idiotização, uma esquerdização e idiotização das pessoas, através da escola, da mídia, das universidades, enfim. Então é muito difícil alguém passar ileso por esse processo. O que ocorre, e a maioria das pessoas que passa por isso, a maioria das pessoas hoje que odeiam a esquerda, que combatem a esquerda, se você for ver no plano dos principais aí, influenciadores de direita do Brasil, todos eles já foram de esquerda. Olavo de Carvalho já foi de esquerda, o, o Nando Moura já foi de esquerda, o Rodrigo Gurgel já foi de esquerda, enfim, todos os caras principais que você vai citar aí, a maior parte deles já foi de esquerda. Por que já foi de esquerda? Exatamente por isso. Porque ela tem um componente que ele é muito atraente aos jovens. Então é muito difícil você não ser de esquerda quando você é jovem, quando você está assim saindo do ensino médio, entrando na faculdade, é muito difícil você não ser. E você tem, em cima de tudo isso, você tem a militância dos professores, né? Principalmente na área de humanas. Se você for fazer faculdade de humanas, a militância é toda de esquerda. Então, além de você ter essa tendência
a aderir ao discurso fácil da esquerda, você tem um monte de pessoas que teoricamente estão acima de você, que são professores, são pessoas que você em teoria respeita, porque são pessoas que sabem mais do que você, dizendo um monte de besteira, né? Bom, mas então, voltando ao que eu estava dizendo. Como é que foi a minha história? A minha história foi muito simples, foi até bem diferente. Eu tive professores na época do colégio que eram de esquerda. Eu tinha inclusive um professor de física que ia com uma mochila de brim, brim, tipo aquele brim militar, sabe? Aquele brim esverdeado com a estrelinha do PT. E eu lembro que na época a gente até brincava com o professor e tudo mais, porque dentro da escola os alunos, incluindo eu, ninguém era de esquerda, né? Ninguém era petista. A gente até de vez em quando fazia umas sacanagens com ele, depois ele se vingava da gente na prova. Mas enfim, não vem ao caso. Eu não tive militância de professores de esquerda durante o colégio. Eu tive muito pouca militância de esquerda na universidade, porque a faculdade de Direito não cabe muito militância política, né? A faculdade de Direito basicamente é técnica. Você não tem muito como puxar para o viés da política. Pelo menos na época que eu estudei, você não tinha, porque na época que eu estudei não tinha Lula preso, né? Hoje, provavelmente nas faculdades de Direito, deve ter uma porrada de professores aí ensinando que o Lula é um perseguido, coitadinho, judiação e tal. Enfim, porque agora você tem um bandido preso da esquerda, né? Coisa que você não tinha na época que eu estudei. Então, na época que eu estudei, o direito era eminentemente técnico. Então, como é que se deu essa minha entrada para a esquerda? Bom, ela se deu basicamente por conta da internet. Basicamente por conta da internet, porque na verdade não havia internet. Internet como se conhece hoje. Pronto, agora vocês vão dizer que eu sou velho. Eu não sou velho, é que eu comecei cedo nesse mundo virtual. Então havia um negócio chamado BBS, que era Bulletin Board System. É um sistema que você acessava, você tinha um modem, que era um equipamento que você acoplava podia ser uma placa ou podia ser um equipamento externo que você acoplava no seu computador e ligava na sua linha telefônica, e através de uma descagem que era feita pelo modem, você entrava num sistema num sistema terceirizado, vamos dizer. Você entrava num servidor de um outro lugar lá. E lá você tinha várias opções. Você tinha a opção de baixar arquivos, jogos, programas. Você tinha a opção de chat. Você tinha a opção de jogar joguinhos online. E você tinha um negócio chamado redes de comunicação, networks. E o que eram redes de comunicação? Então eram redes que você conseguia conversar por assuntos com pessoas do Brasil e com pessoas do exterior. Então você tinha lá, no Brasil a mais importante na época era a RBT. Então você tinha lá a área de piadas, a área de abóboras, que era de bobagem, a área de política, a área de software, a área de literatura, de música, enfim, você tinha lá uns 50 fóruns diferentes. Então você se inscrevia naqueles que te interessavam. Então você baixava um programa que chamava-se Leitor Offline, que era um leitor de mensagens offline. Você selecionava os fóruns que te interessavam e você fazia o download do pacote. Então o pacote vinha para o seu computador com as mensagens dos fóruns que te interessavam. Você desconectava, né, do telefone, você abria no programa e você tinha acesso a todas as mensagens desses fóruns. E aí você podia responder ou não. Aquilo que te interessasse, você respondia. Então você respondia aquilo que te interessasse, terminou, fecha o programa, ele gerava um arquivo de saída e você conectava de novo na BBS e subia esse arquivo. Então as suas respostas para aquilo que você tivesse respondido ou uma mensagem nova que você tivesse mandado ia para aqueles fóruns de discussão. Então era assim, naquela época era assim que funcionava, era internet de escada, não existia banda larga nem nada do tipo. Então eu participava, eu era muito ativo nessas comunidades da RBT, SyncNet, Fidonet, AtomicNet, enfim, várias redes desse tipo aí, inclusive redes internacionais que eu fiz até alguns amigos. E a área de política era uma das mais movimentadas, era uma das mais ativas, então tinha muitas discussões ali. Então você recebia centenas de mensagens por dia, então respondia, lia. E ali você começa. Eu tive contato com muitas pessoas mais experientes do que eu era muito novo.
É, tava, assim, eu tava entre colégio e faculdade, né? Tava saindo do colegial na época, hoje ensino médio e faculdade. Então, assim, eu tinha 18 anos, 20 anos, entre 18 e 20, e eu conversava com pessoas que tinham 40 anos, 30 anos, 50 anos. Então, assim, 90% delas de esquerda. Então você começa a conversar, debater, conversar, debater, e você começa a meio que, como você não tem bagagem para isso, eu não tinha bagagem para isso, naquela época eu não sabia nada de política, basicamente nada de política, o que eu li era outras coisas, estava num outro mundo. Você começa a concordar, porque as teses da esquerda são muito fáceis de concordar. O que os caras dizem para você? Olha, nós somos as pessoas mais bacanas do mundo, a gente quer igualdade social, a gente quer que todo mundo viva bem, quer que não tenha pobres, quer que não tenha miseráveis, quer que não tenha ninguém passando fome. A gente quer que os ricos não sejam muito ricos, que os pobres não sejam muito pobres, que todo mundo tenha a mesma coisa, que todo mundo tenha as mesmas possibilidades, ser todo mundo lindo, maravilhoso, cor-de-rosa, ninguém mata ninguém, ninguém estupra ninguém e tudo mais. Esse é o mundo cor-de-rosa que eles te vendem. Então, você como adolescente ou como jovem adulto, você entra nessa fácil, assim, porque o jovem, ele é, em primeiro lugar, o jovem, ele é idealista, ele quer mudar o mundo. Todo jovem tem esse negócio na cabeça de que vou mudar o mundo, mesmo sem saber como é que faz, mas ele quer mudar o mundo, porque ele sempre tem a ideia de que o mundo que os pais deixaram para eles é sempre uma merda. Então eles têm que melhorar o mundo que os pais estragaram. Então esse é o primeiro ponto que pelo qual o jovem é sempre aliciado pela esquerda. E o segundo ponto é essa maneira de contestação, de querer contestar tudo, de querer fazer revolução, de querer. A fase do rebelde sem causa, sabe? A fase do rebelde sem causa. Brigar com os pais e não sei o que e tudo mais. E, de uma certa forma, a ideologia de esquerda é sempre revolucionária, porque ela quer sempre destruir aquilo que tem ali. O mundo nunca tá bom para eles. Ele sempre pode ser melhorado. E de que maneira ele pode ser melhorado? Destruindo. Você tem que destruir para construir outra coisa. Você não pode consertar pequenos problemas que ele tem. Não, você tem que derrubar tudo. É aquilo que eu já comentei uma vez é, numa, num vídeo que eu fiz. Uma pessoa normal como eu e você, uma pessoa que hoje em dia é uma pessoa conservadora, porque não por ser é, por achar que o conservadorismo é melhor ou pior. É por uma pessoa normal, natural. Você tem uma casa com problemas, tá? Você tem uma casa que ela tá inteira, mas ela tem alguns problemas, tem algumas paredes descascadas, tem, sei lá, um buraco no teto, ela tem que fazer o piso em algum lugar e tudo mais. O que você vai fazer? Você vai fazer uma reforma. Então você vai lá, pinta a casa, fecha o buraco, conserta o teto. Consertou, a casa tá nova. Tá certo? Isso aqui é uma pessoa, qualquer pessoa de bom senso faria. Uma pessoa de mente esquerdista, não. Tenho que derrubar a casa. Vamos derrubar a casa inteira e aí a gente constrói uma outra no lugar. Então, obviamente que uma pessoa de bom senso nunca faria isso. Essa é a diferença mais ou menos do pensamento de esquerdista para o resto do pensamento. O pensamento de esquerda ele sempre tem um viés doentio. Você vai perceber durante o vídeo que eu vou dar outros exemplos nesse mesmo sentido. Mas continuando. Então eu fui influenciado por essas pessoas. Discuti muito nessa época. Algumas pessoas eu conheço até hoje. Algumas pessoas mudaram de lado, como eu. Outras pessoas não, outras pessoas continuam exatamente como eram. Inclusive, eu perdi contato com muitas pessoas por conta da minha mudança. Isso é um outro problema. Esse é um outro problema bastante grave pelos quais as pessoas têm dificuldade de mudar. Porque quando você está quando você é jovem, que você tem seu grupo de amigos, o bando com quem você anda ali, seja da faculdade, seja da rua, do bairro, enfim, é mais ou menos como um grupo homogêneo. Todo mundo pensa a mesma coisa, todo mundo gosta das mesmas músicas, todo mundo gosta dos mesmos filmes, todo mundo tem a mesma orientação política, todo mundo gosta de fazer as mesmas coisas. Então, quando você começa
a ler coisas diferentes e começa a pensar de maneira diferente, você começa a ser visto como um cara esquisito dentro do grupo. Espera um pouquinho. Tá todo mundo aqui gritando Lula livre e você não tá gritando, você tá dizendo que quer que ele seja preso, então você é um cara esquisito, você é um cara diferente. Esse é um problema. Esse é um problema. Eu diria que esse é um dos problemas mais graves que a gente tem hoje. E eu posso citar, inclusive, dois casos pessoais meus que eu tive problemas por causa disso. Por exemplo, vou fazer um parênteses agora para subir um pouco no tempo. Eu tenho uma amiga minha, não mora em São Paulo, mora em outro estado, e que me conhece há muitos anos. Nós nos conhecemos há mais de 10 anos, talvez uns 15 anos. E sempre que ela vinha para São Paulo, nos encontrávamos e tudo mais. Sempre conversamos muito. Na época, quando MSN, depois WhatsApp, depois Facebook, enfim, redes sociais, Orkut na época e tal. E nós tínhamos muitas afinidades. Por quê? Porque na época que nós nos conhecemos, tanto ela quanto eu éramos signatários dessa agenda da esquerda. Então nós tínhamos muita coisa em comum. Só que no passar do tempo, eu fui lendo outras coisas. Aliás, como é que eu comecei a mudar? Eu comecei a mudar através do Orkut. Porque através do Orkut eu comecei a participar de alguns grupos, algumas comunidades de política, e haviam algumas pessoas distantes daquela maioria, que sempre, maioria do senso comum, a maioria que sempre era de esquerda e tudo mais. Isso tudo muito antes do PT assumir, hein? Então, eu comecei a ver algumas pessoas discordantes, falando coisas diferentes, coisas que eu não tinha ouvido. Citando autores que o pessoal criticava. Ah, você está falando desse autor, esse não presta, esse é um lixo, esse é um bandido, esse não sei o quê. Eu falava, por que esse cara não presta? Aí eu comecei a ir lá atrás. Falei, deixa eu ver o que esse cara está dizendo, deixa eu ver o que esse cara escreveu. Vamos ver se não presta mesmo. E comecei a ler e comecei a falar, mas o que ele está falando tem sentido, por que ele não presta? Ele não presta porque ele não tá assinando a agenda da esquerda, é por isso que ele não presta? É, era por isso que ele não prestava para aquele pessoal. Bom, e aí eu comecei, obviamente, lendo outras coisas, e larguei esse esquerdismo, joguei no lixo essa porcaria. Agora, os dois casos que eu estava contando. Essa amiga minha, que mora em outro estado, eu reparei que depois que eu comecei a mudar de postura politicamente, nós começamos a nos afastar um pouco. Assim, houve um afastamento. Por que houve um afastamento? Porque as minhas postagens na época de Facebook, por exemplo, passaram a mudar. A minha visão política mudou. Eu passei a rejeitar as agendas da esquerda porque eu vi as desgraças que elas fizeram pelo mundo. Só que ela ainda estava nessa agenda. Então a gente começou a ter pequenas discussões. Discussões não no sentido de briga, mas divergências políticas. E aí eu reparei que a gente começou a ficar um pouco mais afastado. Ela passou a comentar menos as minhas coisas e tudo mais. E uma vez ela fez uma postagem política e eu comentei no perfil dela. E eu reparei, assim, na época, o marido dela, na época, hoje ela não tá mais casada com ele, o marido dela e todos os amigos dela, todos eles vieram para me massacrar ali. Aí eu entendi o problema. O problema é o seguinte: toda vez que eu conversava com ela, nós dois conversávamos sobre em algum post da minha página, por exemplo, que não tinha o grupo dela. Quando eu argumentava, eu fechava o argumento. Ela não tinha o que dizer, ela não tinha como contestar aquilo que eu estava dizendo, porque aquilo que eu estava dizendo é uma verdade. Então, de certa maneira, ela engolia. Bom, perdi, né? Mas, ao mesmo tempo, todo o grupo que ela convive, o marido que é da época e os amigos todos daquela época, são todos eles de esquerda. Então, qual que é o grande problema? Qual que é o grande problema? O grande problema é o seguinte: apesar de eu ter certeza de que ela descobriu que muitas coisas que ela repetia, porque ela ouvia o grupo repetir, eram besteiras, eram mentiras, eram coisas que não tinham a menor lógica, e que eu mostrei isso para ela, ao mesmo tempo ela tinha um problema, porque se ela começasse a concordar com isso, assim, ela ia virar o ET do grupo, ela ia perder
o seu grupo, assim, as pessoas que estavam ao seu redor há 10, 20 anos, todo o seu grupo de amigos formados por esquerdistas. Ela ia perder esses caras todos. Porque você não consegue manter uma amizade com um grupo de esquerdistas sendo não esquerdista. Você não consegue. Porque aquilo que os caras falam é tão demente que aquilo você não consegue ficar convivendo com esse tipo de gente. Então, assim, você tem que fazer uma opção. Ou você opta pela verdade, por ir atrás da verdade, ainda que você tenha que dispensar alguns amigos, se afastar de alguns amigos e arrumar outros. Ou então você vai continuar vivendo na mentira para não perder os seus amigos, assim, para continuar fazendo parte da patota. Então continuo lá com as mesmas bobagens de antes, mesmo sabendo que aquilo ali não está errado, que não vale nada, mas pelo menos eu tô junto com a patota. Como eu tô junto com a patota, eu posso continuar dizendo as mesmas besteiras porque toda a patota pensa igual. Então eu posso gritar Lula livre, que todo mundo que está ao meu redor vai gritar também Lula livre. Tá certo? Então, esse é um problema muito grave. E até hoje claro que nós continuamos amigos, mas nós conversamos muito menos. Porque grande parte das coisas que a gente conversava era sobre política. E, assim, como é que ela vai conversar sobre política comigo, sabendo que hoje em dia eu não sou mais de esquerda? Ela precisa ser por causa do grupo que ela pertence. Qualquer tipo de discussão argumentativa ela vai perder porque eu tô do lado certo. Hoje eu sei que eu tô do lado certo. Eu já me conheço, eu tenho tempo de vida suficiente para isso. E ao mesmo tempo ela não pode assumir que esteja certo, porque senão ela vai ter ela vai dar um nó no cérebro. Assim, como é que eu vou aceitar um negócio que eu não vou poder levar para minha vida? Então é melhor não conversar. É melhor não conversar. Porque é esse paradoxo. Assim, se você aceitar que essa agenda de esquerda é uma coisa alucinante, é uma enganação, realmente é uma armadilha para pegar os trouxas e a gente cai mesmo. Para você sair dessa armadilha, você tem que romper com as pessoas próximas que estão pensando dessa mesma maneira. Você tem que criar novas amizades, ou se for o caso, deixar as amizades. Porque as pessoas não vão te aceitar. Então eu senti esse afastamento. Esse é um primeiro caso. O segundo caso ocorreu, mesma coisa. Uma sobrinha minha, também de outro estado, com quem tinha muitas relações, conversava muito, WhatsApp, MSN na época, Facebook, assim, ela gostava muito de mim, eu gostava muito dela e nos dávamos muito bem na época em que nós tínhamos a mesma visão de esquerda, só que era uma visão mais ou menos moderada de esquerda, tá? Eu nunca fui radical de esquerda. Aí ocorreu um problema. Ela resolveu fazer uma faculdade de história. Ao mesmo tempo que ela resolveu fazer uma faculdade de história e se formou, eu estava largando a esquerda. Ou seja, éramos ambos mais ou menos esquerdistas moderados. Ela fez uma faculdade de história, assim, os professores destruíram a cabeça da menina. Ela saiu da faculdade de história assim, com o chapéu do PSOL na cabeça. Tá certo? E durante esse período que ela fez a faculdade, eu saí da esquerda e fui para a direita. Ou seja, então nós que éramos esquerdistas moderados, de um lado ela passou a esquerda radical e eu passei a ser um liberal. Liberal no sentido clássico, né? No sentido inglês da palavra, não no sentido americano. Então, obviamente que a gente começou a ter rusgas por causa de postagens políticas, evidentemente. E aí, bom, eu larguei o Facebook há muito tempo, mas nós tivemos numa outra rede social, eu postei uma imagem falando do Che Guevara. Che Guevara é absolutamente conhecida a biografia dele. O próprio Partido Comunista de Cuba reconhece que ele matou homossexuais, ele matou milhares de pessoas, inclusive homossexuais, que ele tinha intolerância total a homossexuais. Fuzilava pessoas e tudo, era realmente um psicopata.
E eu postei uma frase, uma foto com a frasinha assim, alguma coisa falando sobre isso. E ela escreveu embaixo: ah, eu quero fontes disso aí. Ah, ok, não tem problema. Coloquei lá uma relação de livros. Sei lá, 5, 10 livros, não lembro quantos foram. Eu falei: tem essas aqui. E se você lê esses aqui, dentro de cada um desses livros tem mais uma bibliografia. Você vai procurando, assim, não, o estudo nunca termina. Tá, aí eu postei lá, e 5 minutos depois, ah, esses livros não valem, esses livros não contam. Por que não contam? Ah, esses livros não são sérios. Falei: como assim não são sérios? Não, esses livros não são sérios. Falei: olha, tem livro aqui escrito por professor de Oxford, tem livro escrito por professor de Harvard, tem livro escrito por professor da Politécnica da França, enfim, da Alemanha, ou seja, tem professores universitários do mundo inteiro. Os livros, historiadores do mundo inteiro. Por que eles não são válidos? Por que eles não são sérios? Ah, não. Esse livro aqui, que era, na época era o principal que ela estava contestando mais, era o livro negro do comunismo, que é assim, é assinado por vários professores universitários do mundo inteiro. Ah, não, esse livro aqui nós discutimos na faculdade e chegamos à conclusão que ele não é sério. Não dá para levar a sério. Eu falei: ah, mas então, muito obrigado. Então me passa esse estudo que vocês tiveram, porque até hoje não teve ninguém no mundo que refutou esse livro. Então vocês refutaram, né? Então me passa essa informação, eu quero saber. Não, esse livro não é sério. Esse livro não é sério. Eu falei: ah, esse é o argumento que você quer me dar? Você me pede fontes. Aí eu coloco um monte de livros que são aceitos no mundo inteiro. E você diz que esses livros não são sérios. Quem disse que não são sérios? O seu professor de história do PSOL disse que não são sérios? Não são sérios. Bom, então, assim, não me peça bibliografia, porque bibliografia existe. Você só não quer ler. Porque se você for ler, você vai ser obrigado a aposentar essa sua visão fantasiosa do cara. Ou seja, no final das contas ela ficou ofendida. Ficou ofendida, parou de me seguir. Ah, você, isso aqui. No final das contas, ela falou: você devia fazer um curso de história. Eu falei: eu vou fazer um curso de história? Eu leio há mais tempo do que você tem de idade. Eu preciso fazer um curso de história para quê? Para sair de lá com a bandeira do PSOL na mão? Não, eu estou te dando os livros. Os livros estão aqui, basta você ler. E evidentemente que ela não leu, ela nem tem e nem leu esses livros. Porque nas faculdades de história não dão esse tipo de livro para ler. É só marxismo, é só marxismo, é só marxismo. Todos os professores de história são do PT, do PSOL, do PCdoB, dessas porra toda. Assim, uma menina muito inteligente, uma menina muito decente, não é uma bandida nem nada do tipo. Assim, fez lá 4, 5 anos de universidade de história, assim, destruiu a cabeça da menina. Assim, ela saiu tão destruída assim, mentalmente, tão doutrinada, tão catequizada, que você não pode oferecer um livro que não esteja na relação dos livros que o professor do PSOL dela deu, que o livro não é sério e não vale nada. Qualquer livro que conte a história real do comunismo, a história real do Che Guevara, ou do Fidel Castro, do Stalin, de quem quer que seja, não, isso não presta, isso não é livro sério. O livro sério são isso daqui, é o Manifesto Comunista, a biografia autorizada do Fidel Castro, são livros sérios. Então, quer dizer, você tem que lidar com esse tipo de coisa. Se você não lidar com esse tipo de coisa, você vai perder pessoas. Você vai perder pessoas no caminho se você quiser seguir essa trilha. Porque realmente essas pessoas, elas estão, no caso da minha primeira amiga, ela está inserida num grupo absolutamente de esquerda, absolutamente radical de esquerda, que ela não admite nenhum tipo de pensamento que não seja de esquerda. Para eles, o fato de você não ser de esquerda significa que você é uma pessoa má, que você é uma pessoa ruim, que você é uma pessoa, um bandido, é uma pessoa que não presta. Só pessoas de esquerda são pessoas boas. Então, dentro desse universo, ela não tem como sair dessa matrix, ela não tem como sair dessa redoma. E no caso dessa segunda que eu contei, o problema foi a faculdade de história. Quantos iguais a ela não saíram assim também? Entraram pessoas maravilhosas dentro e depois de 4, 5 anos saíram absolutamente imbecilizadas. E na época eu falava para ela: olha,
É questão de tempo, o Lula será preso. Ah, o Lula tá livre, o Lula tá livre, não tem que, o Lula não vai ser. Não prenderam o Lula. Eu falei, é questão de tempo, a justiça demora, minha filha. Demora, o prazo da justiça demora. Bom, o Lula tá preso hoje, mas hoje a gente não conversa mais. Já faz mais de um ano que a gente não conversa mais. Hoje em dia ela viu que o Lula tá preso, né? Provavelmente deve ter me dado razão. Pô, realmente ele falou que o Lula ia ser preso e ele foi mesmo. Agora, se ela for perguntar pro professor do PSOL, o professor do PSOL vai dizer que o Lula foi preso, mas não porque o Lula cometeu crime. Foi preso porque ele é preso político. É porque a esquerda ela só funciona dessa maneira. A legislação, a esquerda considera todo tipo de legislação uma invenção burguesa. Então a esquerda usa a legislação a seu favor. Se é um juiz que decreta a prisão de um inimigo político da esquerda, porra, o juiz decretou, está decretado. O juiz é o que manda. É a justiça falando mais alto. Agora, se um juiz decretar a prisão de um cara da turma deles, não, pô, peraí, juiz é safado, é bandido, é preso por perseguição política, não pode. É assim que funciona, a esquerda funciona assim. Em todo lugar do mundo funciona assim. Assim, as decisões da justiça, elas são aceitas ou não aceitas de acordo com a conveniência deles. Se a decisão da justiça prejudica a agenda deles ou alguém da agenda deles, não, a gente não aceita, a gente contesta, a gente reclama, a gente protesta. Agora, se é a favor da nossa agenda, não, aí tem que ser cumprida. A justiça falou, tem que ser cumprida. Ninguém questiona, não pode questionar a justiça. É assim que funciona. E eles conseguem imbecilizar pessoas o suficiente para que essas pessoas acreditem nisso. Bom, o vídeo está ficando grande, já passou de meia hora. Teria muito mais coisa para contar, mas eu já meio que contei já essa minha história de terror. E agora, como é que a gente chega no Favreto? Como é que a gente chega no Favreto? Bom, o Favreto ele é nada mais, nada menos do que um infiltrado. Ele é um infiltrado no judiciário, como o PT infiltrou milhares de pessoas em todos os órgãos públicos, todos. O Favreto trabalhou no governo de Porto Alegre com petistas, trabalhou enquanto com o Zé Dirceu, do Toffoli, enquanto o Zé Dirceu era da Casa Civil, foi indicado para ser desembargador pela Dilma, 20 anos de militância petista. E sobre a decisão dele, aí é que tá. Quando o Sérgio Moro decretou a prisão do Lula, os petistas não pode, é prisão política, não tem prova. Cadê a prova? Cadê a prova? Cadê a prova? Não tem prova? Cadê a prova? Cadê a prova? Quer dizer, a prova está lá nas 220 e poucas páginas da sentença, né? Da sentença que o Moro proferiu. Mas você não vai querer que petista leia 220 páginas, né? 220 páginas vai desarranjar o cérebro deles. Então diz que não tem prova. Tá. Aí ele é condenado, foi ratificada a sentença em segunda instância pelo colegiado do TRF4 e a pena foi aumentada. Cadê prova? Não tem prova, não tem prova, cadê prova? Tá. 3 desembargadores. Aí você tem o recesso do judiciário, você tem um desembargador plantonista. E entre as atividades que ele pode exercer como plantonista, não está incluso você conceder liberdade para um preso que foi condenado em segunda instância. Porque ele não pode passar, como plantonista, ele não pode passar por cima de uma decisão de um colegiado, que é a segunda instância do TRF4. Mas ele fez isso porque ele é militante do PT. E ele foi, obviamente, estava tudo orquestrado. Esperaram ele entrar no plantão para entrar exatamente com esse pedido. E ele expediu a liminar para dar a soltura, assim, não, solte agora, na hora, dispensa corpo de delito, dispensa tudo, é para soltar agora. Abre a porta e deixa ele sair. Ou seja, o mais rápido possível, que é para não dar tempo das pessoas que são interessadas se mobilizarem para impedir. Evidente que foi uma safadeza. Isso não é um desembargador, isso é um safado, né? Tanto é que ele já está sendo enquadrado
pela presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que já cancelou todas as liminares que tinham ali, todos os pedidos de habeas corpus e tudo mais, e falou um monte para ele. Falou: "Ó, você não tem competência para isso." E veja bem, quando juridicamente se diz que um cara não tem competência para isso, não significa dizer que ele é incompetente no sentido de que ele é, como é que eu vou dizer, no sentido de que ele é um mau profissional, que ele é incompetente porque ele é um mau profissional, ou porque ele não, enfim. Incompetência significa você ter competência para julgar sobre aquele caso ou não. Aquele caso não está sob a jurisdição dele. O que ele poderia emitir, por exemplo, como habeas corpus? Ele poderia emitir um habeas corpus para um cara que tivesse sido detido, por exemplo, tem algum juiz de primeira instância que mandou prender um determinado cara ali. E aí, nesse ínterim do recesso, entra um advogado e pede um habeas corpus para soltar aquele cara. Então, ele tem competência para mandar soltar aquele cara, se ele achar que deve. Agora, o que ele não pode é mandar soltar um cara que já foi condenado em segunda instância. O Lula já foi condenado em segunda instância. A segunda instância, o colegiado está acima dele. Então ele não pode emitir esse tipo de pedido. Evidentemente que foi um pedido ilegal. Tanto é que o Conselho Nacional de Justiça já foi acionado e provavelmente ele deve sofrer alguma sanção ali. A gente sabe que as sanções no Poder Judiciário são basicamente zero, né? Mas alguma sanção ele pode ter, pelo menos uma reprimenda, alguma coisa do tipo. Vale lembrar também que isso já estava orquestrado, né? Antes mesmo da soltura dele, da tentativa de soltura dele, já tinha vídeo do Zé Dirceu, já tinha vídeo da Maria do Rosário, todos lá dizendo: Lula livre, Lula foi libertado, isso aqui, o cacete a quatro. Eles vão fazer de tudo para tumultuar esse ano, que é um ano eleitoral, e eles vão fazer de tudo quanto for safadeza para colocar o Lula em liberdade. Tudo quanto for safadeza. E há os esquerdistas que reclamam, agora estão reclamando do Sérgio Moro. Porque o Sérgio Moro ele é um juiz de primeira instância. Ele tinha que ter acatado a liminar do desembargador, porque o desembargador está acima dele. O desembargador está acima do juiz de primeira instância. Então o Moro tinha que ter acatado, porque o Moro não acatou. Só que tem um problema. Tem um problema. Você, como funcionário público, você não pode acatar uma ordem ilegal, mesmo que ela venha do seu superior. Está no Estatuto do Funcionarismo Público. O funcionário público não pode acatar uma ordem ilegal. Não importa se vem do seu superior ou de quem quer que venha, ele não pode aceitar. E a liminar que o Favreto expediu era claramente ilegal, porque ele não tinha competência jurídica para expedir aquele liminar. O que o Sérgio Moro fez? Não acatou a liminar e acionou o presidente do tribunal, do TRF4, o Gebran Neto. Olha, esse cidadão aqui tá a mando do PT fazendo merda. Isso são as minhas palavras, né? Eu estou resumindo. Ele foi certamente muito mais elegante. Então, obviamente que aí o Gebran se manifestou e evidentemente cassou a liminar, porque era uma liminar absolutamente ilegal. Então, não há o que chorar. O Sérgio Moro não acatou a decisão do Favreto porque era uma decisão ilegal. E o funcionário público não pode acatar uma decisão ilegal. Então não tem absolutamente nenhuma chance desse pessoal ficar chorando. A não ser, claro, que faz parte da estratégia deles. É só o que eles têm a fazer. O que eles podem fazer a mais além disso? Não tem mais o que contestar juridicamente. Então é só ficar assim, repetindo a mesma coisa. Como eles ficaram durante 2 anos dizendo foi golpe, foi golpe, foi golpe, foi golpe, foi golpe. Agora é a mesma coisa. É Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre, preso político, Lula livre, é só isso. Eles acham que eles vão ganhar pelo cansaço, eles vão encher tanto o saco que as pessoas vão ceder. Só que as pessoas estão mais com o saco cheio deles do que qualquer outra coisa. Porque eles destruíram o país, né? Eles destruíram o país, eles destruíram os empregos, destruíram a economia. E o que mais dói nas pessoas é quando dói o bolso, né? Quando você não tem emprego, quando você não consegue pagar seu aluguel, não consegue pagar suas contas. Aí é que dói a coisa. Então, você não vai conseguir manter um povo feliz
quando as pessoas não têm emprego, quando as coisas aumentam todos os dias no mercado. Então, aí não tem jeito. Eles erraram nesse ponto. A tática da esquerda foi muito inteligente durante um certo tempo, principalmente durante o governo Lula, porque manteve a economia em ordem, porque os ministros do Lula mantiveram a mesma política econômica do Fernando Henrique, não mudaram em nada. Só que quando botaram a Dilma lá, não, eu vou mudar tudo aqui. Eu sou a gênia, eu vou estocar vento, eu vou fazer a dança da mandioca aqui. Então eu vou fazer tudo do meu jeito. Ela começou a colocar no Ministério da Fazenda economistas de tendências keynesianas, de tendências. Não vou explicar o que é keynesianismo aqui, porque vai ficar muito grande. Enfim, de tendências de esquerda na economia que começaram a fuder com a economia inteira. Então, por que a Dilma degringolou o governo Dilma? Porque ela fudeu com a economia. Se ela não tivesse fudido com a economia, ela não tinha sofrido impeachment. O que deixou o povo mais enfurecido foi exatamente isso. Foi a quebra da economia. Mas enfim, o vídeo ficou grande, né? 40 minutos. E olha que eu tinha mais coisa para falar, mas é melhor ficar por aqui, né? Senão vocês vão ficar cansados de me ouvir. Então por hoje é só isso, né? Não temos mais nada para acrescentar. Então uma saudação e eu espero que vocês não tenham ficado assustados com o meu filme de terror, porque como vocês viram, o final foi feliz. Assim, eu consegui exorcizar esse demônio que durante um tempo habitou em mim. Tá certo? Então uma saudação para vocês e até a próxima.